Amanhã nós vamos retomar a escola bíblica dominical. Vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Paramos na última oportunidade no capítulo 5 e hoje eu quero fazer na verdade uma revisão muito breve dos capítulos 4 e 5 e iniciar o estudo, aliás, pretendo concluir o estudo do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Tudo bem, irmãos? Essa é a nossa missão nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a iluminação do Espírito Santo. Toque em nossos corações, Senhor, que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento para entendermos as verdades espirituais reveladas na Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma breve revisão, lembrando que os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse funcionam como uma espécie de preâmbulo, de introdução aos capítulos seguintes, que vão do 6 até o 16, mais ou menos, e que trazem alguma coisa a respeito dos julgamentos de Deus sobre a terra. Os julgamentos de Deus sobre a terra. O julgamento aqui é a ideia de juízo, de castigo, de punição dos homens sobre a terra, sobretudo sobre os incrédulos, aqueles que permanecerem impenitentes ou que permanecem impenitentes, apesar de todas as oportunidades que o Senhor concede à humanidade. No capítulo 4 nós vimos o apóstolo João, naquele momento de um êxtase espiritual, tendo a visão da sala do trono celestial. Então João teve o privilégio de ver o santuário celestial e ele pôde constatar naquela sala do trono nos céus, um trono e alguém assentado neste trono. E ele pôde descrever aquele que estava assentado no trono por meio daquilo que era semelhante na linguagem humana, naquilo que ele conhecia, como semelhante a pedras preciosas, um arco-íris em torno desse trono, e também ele percebia vozes, relâmpagos e trovões, saindo daquele trono. Tudo indica que isso é uma indicação, na verdade, sobre esse julgamento que será revelado posteriormente. Nós vemos também, então, esse que está sentado no trono e nos céus, uma representação, é o próprio Deus, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, que habita em lugares celestiais, o Deus que está no controle de todas as coisas, que reina e governa. E também ele percebe que há 24 tronos em torno desse trono, e ele chama então de 24 anciãos, aqueles que estão assentados nesse trono, e esses anciãos, eles estavam com coroas, não coroa no sentido de realeza, mas coroas no sentido daquele que recebe como vitória, como vencedores. Talvez esses 24 anciãos sejam uma menção ao povo de Deus. Alguns dizem que talvez ali representado as 12 tribos de Israel seria o povo judeu representado e também os 12 apóstolos, a igreja de Cristo representada. Mas eu quero defender aqui a interpretação de que esse evento que nós vamos começar a falar, que é a tribulação, que começa basicamente com o julgamento dos selos, que nós vamos ver no capítulo 6, possivelmente esses 24 anciãos sejam representantes do povo de Deus, sim, mas da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. E também João continua observando, além do trono, aquele que está sentado no trono, os 24 anciãos. Ele descreve também 4 seres viventes, uma descrição muito semelhante àquela que encontramos no livro profético de Isaías e também de Ezequiel. São anjos. Nós temos então os santos, aqueles representados ali pelos 24 anciãos, e esses 4 seres viventes que são anjos. E um aspecto interessante que verificamos na visão de João é o constante louvor, a constante adoração no santuário celestial. Aliás, aqui na terra, nós devemos refletir de alguma maneira, em alguma medida,
esta postura de prostração diante do Senhor, daquele que está assentado no trono, e uma postura de vida, estilo de vida de adoração, assim como acontece nos altos céus. Lá no capítulo 5, nós verificamos ainda na continuação da visão do apóstolo João, ele verifica que aquele que está sentado em sua mão direita havia um rolo, um livro em forma de rolo, possivelmente em pergaminho, ou um livro de papiro, um rolo de papiro, escrito dos dois lados. E este rolo que estava à mão direita daquele que estava sentado no trono, também ele estava fechado, ele estava selado com 7 selos. Você deve se recordar que o selo naquela época era o derramamento ali de cera quente, depois vinha alguém com um anel, com um sinete, e fazia a marca naqueles selos, para que aquele documento, aquela carta, aquele livro, aquele rolo, estivesse selado, estivesse fechado, e só pudesse ser aberto para quem ele fosse destinado, né? Então, este rolo que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele estava selado com 7 selos. E vem então uma voz de um anjo forte, de um anjo que diz e pergunta, né, quem é digno de quebrar os selos, de romper os selos e abrir o livro, e abrir o rolo? E ele diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra há ninguém que seja digno. E isso promove uma compulsão, promove um turbilhão de emoções do apóstolo João, que olhava, que ouvia e tinha aquela visão, ficava bastante triste, e ele copiosamente chora, porque o anjo disse que ninguém era digno de romper com os selos e abrir o livro. Talvez porque João, de alguma maneira, já tivesse naquela visão um prévio conhecimento do teor daquele livro. Possivelmente, ele já sabia que dizia respeito aos julgamentos divinos sobre os homens da terra. Talvez João já estivesse indignado, entristecido pela aparente presença e permanência da impunidade, da injustiça, visto que a terra é tão caracterizada por tanta violência, por tanta injustiça, por tanta impunidade. E a expectativa dos servos de Deus é certamente que o juiz de toda a terra fará justiça. Nós sabemos que ele fará. Mas imediatamente, ainda na visão, aqui no capítulo 5, João é consolado por um dos anciãos, que diz que há um que é sim digno de romper, de quebrar os selos e de abrir aquele rolo, abrir o livro. Este é aquele que comprou com seu sangue pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas. Nós vemos isso em Apocalipse 5:9. Comprou-as por seu sangue, o alto preço pago para resgatar estas pessoas para Deus. E ele está falando do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus por isso. O apóstolo João, que havia chorado copiosamente, preocupado da ausência de alguém que fosse digno de romper com os selos e abrir o livro, de repente é confortado com essa mensagem que há sim um que é digno, porque ele comprou com sangue, ele é o Redentor da humanidade. Se lá no capítulo 4, ele é digno por conta de ser o Criador, esse é o aspecto destacado, conforme o cântico que nós vemos lá no capítulo 4, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que esse Cordeiro é digno por conta de seu papel como Redentor da humanidade. E assim, nós verificamos que aqueles 24 anciãos, também os 4 seres viventes, continuavam naquele momento de adoração contínua, constante, além de tantos outros anjos, milhões e milhões de anjos, como diz ali no versículo 11 do capítulo 5. E finalmente nós entramos agora propriamente no capítulo 6. Mas antes me permitam fazer algumas considerações para que você compreenda em que contexto está inserida os julgamentos dos selos. Na verdade, o capítulo 6 vai iniciar uma série de 3 julgamentos, compostos aí por 7 elementos. Os julgamentos dos selos, aqui no capítulo 6. No capítulo 8, o julgamento os julgamentos das trombetas.
e depois, lá para o capítulo 15 e 16, o julgamento das taças. Então, em que contexto está inserido isso? A preocupação de muitos que leem as Escrituras Sagradas, que acompanham, estudam, meditam sobre o livro do Apocalipse, será que isso já está acontecendo? Será que isso ainda é um evento futuro? E é claro, nós já falamos das dificuldades de interpretação do livro do Apocalipse, que tem tantas figuras de linguagem e simbolismo, embora também contenha bastante textos que podem ser interpretados literalmente, extraindo do seu texto o sentido normal das palavras. Na verdade, eu quero defender aqui a linha de interpretação de que estes julgamentos dizem respeito ao período escatológico que nós chamamos de tribulação. A Bíblia Sagrada chama esse período de tribulação. Então, isso é um evento futuro. Por mais que desde a queda da humanidade, conforme registro em Gênesis 3, a queda de Adão, que representava toda a raça humana, nós testemunhamos ao longo da história da humanidade guerras, fome, miséria, tantas dificuldades, tantas catástrofes e calamidades da ordem da natureza, distúrbios físicos. Ainda assim, irmãos, eu quero aqui crer que isso que está sendo descrito aqui a partir do versículo 6, a tribulação, é um evento futuro. E nós vamos ver isso, especialmente aqui com base em outros textos, que nos ajudam a compreender essas ideias, esses eventos escatológicos. Você deve se lembrar que escatológico diz respeito aos eventos das últimas coisas, os fins dos tempos. Essa é a ideia da doutrina da escatologia, né? Então, um texto que é muito importante para que possamos compreender esse período da tribulação está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que eu quero compartilhar, eu quero ler aqui com você para que a gente possa entender um pouco mais. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulos 24 e 25 são conhecidos como o sermão profético do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. E é um texto que fala exatamente sobre este período da tribulação, esse evento escatológico. E eu quero adiantar a vocês, irmãos, que neste período, eu creio que, à luz da Bíblia Sagrada, a igreja do Senhor já estará com o Senhor nos céus, nos ares. Nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, também combinado aí com o texto de João, capítulo 14, que há a expectativa iminente de que a igreja será arrebatada. Alguns chamam de arrebatamento secreto, por conta do fato de que o Senhor Jesus virá nos céus, como diz em 1 Tessalonicenses 4, e receberá a sua igreja nos ares. Portanto, Jesus, ele volta em duas fases. Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus acontecerá em duas fases. A primeira é esse arrebatamento secreto, em que o Senhor e a igreja se encontram com o Senhor Jesus nos ares. E a partir do arrebatamento da igreja, pouco tempo depois, nós temos o início daquilo que é chamado de tribulação, um período de 7 anos, um período que é chamado de semana, mas na linguagem profética, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos que esse período de uma semana, 7 dias, corresponde a 7 anos. E na segunda metade desse período de tribulação, os 3 anos e meio finais, corresponde a isso que o Senhor Jesus falou no sermão profético que eu acabei de ler, em Mateus 24, a grande tribulação. Então nós temos uma primeira metade desses 7 anos, e é claro que aí nós temos textos como Daniel 9, especialmente Daniel 9, você pode estudar depois e ler esse texto.
Daniel 9 traz muito sobre essas semanas de Daniel. E esse período da tribulação, ele corresponde exatamente à 70ª semana de Daniel, conforme está lá em Daniel capítulo 9. Eu não vou ler todos os textos, porque não temos tanto tempo assim. Mas você pode ler aí na sua casa. Tá? Então, esse período de tribulação, o contexto em que está inserido os julgamentos dos selos é exatamente, e os demais julgamentos, é exatamente nesse contexto da tribulação. E nós vemos aqui então os 4 cavaleiros do Apocalipse, que nos trazem, o apóstolo João nos traz a revelação em uma linguagem figurada e que nós vamos tentar, na medida da luz que o Senhor nos dá, interpretar esta visão, esse simbolismo. Então nós vemos, repetindo aqui mais uma vez, que esse julgamento do selo está inserido nesse contexto da tribulação, um evento escatológico que corresponde ainda a algo futuro, ainda não ocorrido e, portanto, ainda não está acontecendo. Né? Essa tribulação tem muitos textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que fundamentam, são referências bíblicas, muitas referências bíblicas que fundamentam esse entendimento. E essa tribulação, como eu já disse, um evento futuro, ela ocorrerá antes da segunda vinda do Senhor Jesus, mas depois da primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja. A igreja não passará por esse período de tribulação, é a interpretação que defendo. Essa é a interpretação, e eu sei, irmãos, nós já falamos aqui que há várias interpretações divergentes, né? Alguns entendem que a igreja vai passar pelo menos metade da tribulação, outros que ela vai passar por toda a tribulação. Mas eu quero aqui defender o conceito pré-tribulacionista, o conceito de que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação. E Marcos 24, 29 ao 30, me permitam fazer a leitura aqui também, para que possamos trazer mais luz sobre esses eventos. Mateus 24, 29 e 30 diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós vemos que a tribulação antecede essa segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus. Calma, não fiquem preocupados e desesperados. Sim, a segunda vinda do Senhor nós interpretamos nesse sentido, que ocorre em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e no relógio escatológico do nosso Deus, o próximo evento que aguardamos é exatamente o arrebatamento da igreja, alguns chamam de arrebatamento secreto. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Quem sabe antes de eu terminar aqui, nós já não estaremos mais aqui, não sabemos, é iminente. É iminente, a qualquer momento a igreja de Cristo pode ser arrebatada e ir ao encontro do Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4, combinado aí com João 14 e outros textos. E depois inicia-se a tribulação, e é aqui que está o contexto do julgamento dos selos. Agora, irmãos, eu quero frisar aqui mais uma vez que nessa interpretação, a igreja de Cristo não passará pela tribulação. A igreja de Cristo será poupada desse momento de angústia e da ira de Deus. Porque este momento da tribulação e desses julgamentos que nós vamos estudar aqui no texto de Apocalipse, apontam exatamente para este aspecto: o julgamento divino, a justiça de Deus, a ira de Deus, o castigo, a punição de Deus sobre o mundo, sobre os homens ou os habitantes da terra. E essa é a expressão que nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Aqueles incrédulos, os ímpios, aqueles que permanecem impenitentes, embora tiveram tantas oportunidades, não só vislumbrando as evidências da existência de um Deus Criador e Todo-Poderoso através da revelação natural, a criação, a natureza,
mas também através da proclamação do Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Quantos não são aqueles que têm a oportunidade, mas desprezam essa oportunidade? Então haverá um dia que não haverá mais chance, que todas essas oportunidades cessarão. E aqui então o Senhor derramará o cálice de sua ira, da sua justiça, o seu julgamento. Então diz assim o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ver o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Pois bem, vamos interpretar aqui essa visão. Então, nós vimos lá no capítulo 5, para você se lembrar, que além do trono, dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, de tantos milhões e milhões de anjos, nós tínhamos também um cordeiro que estava em pé no centro do trono. E ele parecia que tinha sido morto, talvez uma menção às marcas da crucificação de Cristo, visto que o cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, claramente. E este cordeiro, conforme já vimos, ele é digno de quebrar os selos, os 7 selos, e, portanto, de derramar o julgamento divino, a ira de Deus sobre o mundo. E esse cordeiro, ele quebra o primeiro dos 7 selos. E ele ouve, então, de um dos 4 seres viventes o seguinte: venha e veja, e vê, né? Ele vê, então, um cavaleiro num cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Há pelo menos aí 3 interpretações. Alguns dizem que esse cavaleiro é Jesus Cristo, outros dizem que esse cavaleiro é o anticristo, e outros dizem que esse cavaleiro é o espírito de conquista. À luz do contexto aqui, eu quero entender que esse cavaleiro montado num cavalo branco possivelmente seja aquilo que a Bíblia chama de o anticristo. E por que eu defendo isso? Porque esse cavaleiro, ele vem para vencer, no contexto dos julgamentos, o anticristo, ele faz parte do propósito de Deus, exatamente nesse contexto da tribulação, que num primeiro momento, a primeira metade da semana, da 70ª semana de Daniel, ou daqueles 3 anos e meio iniciais, a primeira metade, aparentemente haverá paz e ordem mundiais. Talvez uma menção a essa ideia de uma espécie de uma diplomacia que traz um tipo de uma nova ordem mundial em que há um governo único e de dimensões mundiais. Talvez estejamos caminhando para isso. E neste momento em que há um governo mundial, há uma aparente paz e ordem no mundo. Há uma diplomacia, alguma espécie de acordo, ou acordos internacionais que preservam uma aparente paz, um momento de paz. Mas isso é só aparente, porque a partir da segunda metade desses 7 anos, nos 3 anos e meio finais, nós vemos que a perseguição começa a todos aqueles que não tiverem o número da besta, o 666. Mais à frente nós vamos meditar sobre isso, vamos estudar sobre isso. Todos aqueles que dão testemunho da palavra, todos aqueles que se tornam ou permanecem fiéis ao Senhor Jesus e recusam adorar a besta. A besta, depois vocês vão entender também sobre isso mais à frente. São muitas informações, né? Então é fato que a primeira metade da tribulação será um momento de aparente paz. E talvez este cavaleiro sentado, montado num cavalo branco, represente esse anticristo, que vai trazer esse governo mundial, esse governo único, com uma aparente paz. E é por isso que vem com a ideia da coroa, dessa vitória. Talvez fica um pouco contraditório, mas num primeiro momento ele consegue estabelecer os seus objetivos de uma aparente paz. E ele vai arrebanhando então as multidões para atrair atenção para aquele que depois deveria ser adorado, que não é o Senhor Jesus. Mas aqui no contexto da tribulação, a partir da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais, será aquele que está sentado lá no templo que será reconstruído, no lugar do Senhor Jesus Cristo.
E aqui a ideia que ele tem um arco, o arco é uma arma de guerra, mas é interessante que talvez não haja citação da flecha exatamente por conta da possibilidade, da potencialidade de uma guerra, mas ainda não existia essa guerra de contornos, de dimensões mundiais, né, de mundial. Então aqui, pelo menos é uma das interpretações, provavelmente esse cavalo branco, o cavaleiro seja o anticristo, nessa primeira metade da tribulação, em que há uma aparente paz e um governo mundial. O segundo selo, diz assim a palavra do Senhor: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui o cavalo vermelho, o vermelho já dá a ideia da cor do sangue, né? E o contexto revela com certeza esse julgamento desse selo, segundo selo, diz respeito a derramamento de sangue através das guerras. O próprio simbolismo da espada, a espada é uma arma de guerra, é uma arma que ela é ofensiva, que causa mortes. Então, possivelmente, aqui é uma menção às guerras. Irmãos, estamos falando do período de tribulação. Aqui, provavelmente, já está na segunda metade, que é a grande tribulação. E, embora nós já estejamos habituados a testemunhar tantas guerras no mundo, o fato é que nesse período de 7 anos, especialmente na segunda metade desses 7 anos, haverá guerras como nunca outrora aconteceram, sem precedentes. Então, o derramamento de sangue será sem precedentes. Se nós já estamos tão preocupados com as guerras dos dias atuais, e são muitas, nós já passamos por 2 grandes guerras mundiais, com uma mortandade absurda, revelando o caráter perverso e cruel da humanidade. Imaginem, irmãos, nessa segunda metade da tribulação, a grande tribulação, com essas guerras, com derramamento de sangue, mortandade sem precedentes. Será uma violência terrível. E exatamente no contexto do derramamento dessa ira do Senhor, da justiça, do julgamento de Deus sobre aqueles que permanecem impenitentes, aqueles que permanecem rebeldes na alienação, alienados de Deus. Então, esse segundo selo, o cavalo vermelho, o segundo cavaleiro do Apocalipse, diz respeito a esse momento de derramamento de guerras e bastante derramamento de sangue. O terceiro selo, diz assim o texto: quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse terceiro selo mostra o cavaleiro num cavalo preto. E o contexto aqui, ao que tudo indica, aponta as consequências. É muito comum, depois de guerras, você tem como consequência, uma delas, a fome. E por que eu digo isso? Exatamente porque a citação aqui de alimento, trigo e cevada, por preços proibitivos, preços absurdos. A escassez do alimento, talvez representada aqui simbolicamente pela balança. A balança para ver exatamente a medida do peso dos alimentos que estão escassos, que é uma das consequências das guerras, nós já sabemos disso. Então, esse terceiro selo, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo preto, diz respeito exatamente à questão da fome. Nós já vimos então essa questão aí do primeiro selo, aquela aparente paz. Nós vimos então a vinda do anticristo, a ação do anticristo. Depois nós vimos o segundo selo, o segundo cavaleiro, as guerras. E agora o terceiro selo, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, nós vemos a questão da fome. A ponto de citar aqui a questão do denário, por 1 denário, aliás, uma medida de trigo por 1 denário. O denário era o salário de um trabalhador por um dia de trabalho, né? E a questão da cevada era um alimento que era menos nutritivo.
Então, mostra aqui que 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, é a questão da desvalorização das moedas locais, talvez até uma moeda única no mundo, quem sabe. É a questão do aumento da inflação, da perda da capacidade, do poder aquisitivo das pessoas. E as dificuldades, nós aqui no Brasil, há alguns anos atrás, passamos por inflação em níveis altíssimos. E nós, os mais velhos pelo menos lembram, né, das dificuldades que eram essa questão promovida pela inflação, pela alta dos preços, os preços dos alimentos, daquilo que consumíamos, subiam constantemente. Isso também gerava fome, e fome gerando miséria, e todo esse contexto de fome e miséria também gera toda aquela explosão da sociedade, até a explosão de violência por conta dessa condição de miserabilidade. Então, se nós já vemos isso, o pastor Luiz Antônio até comentou sobre as consequências, talvez, desse lockdown, das pessoas perdendo seus empregos, as pessoas sem salário, as pessoas sem condições de subsistência, e isso gera um turbilhão social, quando não acontece alguns saques, começa a aumentar a violência, como já tem acontecido aqui no Brasil. Então, imagine em proporções superdimensionadas nesse período da grande tribulação, como não serão terríveis as cifras que apontam para a miséria, para a pobreza, para a fome. Será um tempo muito pior, sem precedentes na história da humanidade. E ainda fala que não danifique o azeite e o vinho. É bem complexo aqui, mas alguns intérpretes entendem que o azeite e o vinho são algo que é restrito às classes mais abastadas. E é interessante que nós vemos, dada o egoísmo da humanidade, aqueles que têm mais recursos, eles acabam mantendo os seus privilégios a despeito da miséria da maioria. E isso aqui talvez seja uma menção exatamente a isso. Aos privilégios, né, do azeite e o vinho, das classes mais ricas, acabam não sendo prejudicadas, eles são privilegiados, abastados, em detrimento daqueles, da grande massa que sofre com a pobreza, com a miséria e a fome. É algo que já acontece nos nossos dias, que já acontece há séculos, desde a queda da humanidade. Mas eu reitero aqui que na grande tribulação, esse evento escatológico ainda está por vir, todo este mal de fome, de guerra, acontecerá o mal, acontecerá de proporções sem precedentes na história da humanidade. Vai ser algo terrível. O 4º selo, versículo 7. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O 4º cavaleiro do Apocalipse representa a morte. Ora, guerra, derramamento de sangue, fome, miséria, pobreza, números terríveis nessas condições, traz muita morte. Muita morte. É isso que esse cavaleiro... Alguns intérpretes ainda falam que esse amarelo aqui diz respeito à questão da aparência de um cadáver. Então, o 4º cavaleiro do Apocalipse traz essa simbologia desta morte que vai ser tão presente na grande tribulação. E mais, aqui diz a 4ª parte da terra, para matar a espada, né? Aqui guerra. Então, 25%, 1/4. Se hoje nós arredondarmos a população mundial para 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando aí em cerca de 2 bilhões de mortos naquele período da grande tribulação. 2 bilhões de mortos. Pensando em termos dos números atuais, a população mundial hoje é mais ou menos 7 bilhões e meio, vamos arredondar para 8, aproximadamente 2 bilhões de pessoas com a vida ceifada, seja por causa da espada, ou seja, das guerras, seja por causa da fome, seja por causa da mortandade que pode vir por epidemias, por pandemias,
Nós vimos aí recentemente essa pandemia que estamos vivendo, que começou ali na China, se espalhou rapidamente no mundo globalizado. Uma pessoa contaminada, inclusive de país rico, faz uma viagem de avião de um continente para outro e rapidamente o vírus se espalhando. Então vocês imaginem, pensando nisso e superdimensionando essa situação na grande tribulação, como será terrível a propagação também de pestilências, de epidemias e de pandemias, em que o homem, como estamos passando e vivenciando agora em alguma medida, a ciência, o Estado, o governo, totalmente impotentes diante do avanço de um vírus, que inclusive vai sofrendo mutações e parece que cada vez mais mortal e cada vez se expandindo mais rápido. Imagina isso potencializado na grande tribulação. Imagina tudo isso potencializado. O quinto selo, versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, o quinto selo, nós vemos aqui as almas dos mártires debaixo do altar nos céus. Então nós vemos aqui nós temos uma revelação muito importante, como todas as outras, mas com uma ênfase interessante, que nós vemos aqui possivelmente os primeiros mártires daquele período da grande tribulação. Esses mártires eram não gente da igreja, possivelmente, quem é que vai pregar o evangelho na tribulação, visto que a igreja foi arrebatada? São os judeus, porque o Senhor agora vai voltar a tratar de maneira especial com o povo dele na terra, os judeus que vão reconhecer Jesus como Messias. E esses judeus convertidos ao cristianismo, que recebem Jesus como Cristo, como Messias, ungido de Deus, como Salvador, como Senhor, eles pregam o evangelho. E a partir daquela segunda metade da tribulação, a grande tribulação, sofrerão perseguição intensa, porque vão rejeitar a adoração à besta, vão rejeitar qualquer tipo de vínculo com aquele sistema corrupto, imoral, satânico, que será instalado sem precedentes aqui na humanidade, por ocasião desse evento escatológico da tribulação, mais especialmente a grande tribulação. Então aqui nós temos os primeiros mártires daquele período da grande tribulação, que estão conscientes nos céus, o que já derruba uma série de heresias, do sono da alma, de que no estado intermediário entre a morte e a ressurreição, o homem dorme. Não, na verdade ele está consciente, embora separado do corpo, a sua alma está lá no céu, já junto do altar de Deus, já no santuário celestial. E não só estão conscientes, mas eles ainda se lembram do que aconteceu. Foram mortos porque deram testemunho da palavra, porque foram fiéis a Deus, e ainda clamam ao Senhor soberano e verdadeiro, ao único Deus, clamam pela justiça. Assim como ouvimos hoje as multidões, em palavras de ordem, clamando por justiça. Talvez uma justiça humana falha, mas aqui não, essas almas já remidas, já debaixo do altar, no santuário celestial, eles clamam pela justiça de Deus, contra aqueles que continuam com muita ênfase e força perseguindo e ceifando a vida dos filhos de Deus, daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E estes estão com vestiduras brancas. Essas vestes brancas talvez seja uma menção à pureza e à justiça que lhes foi imputada pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram remidos, receberam perdão de Deus e a paz com Deus. São esses que estão debaixo do altar no santuário celestial. E finalmente aqui o sexto selo, versículo 12.
Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ora, o sexto selo mostra esse distúrbio da natureza, distúrbio físico, todo esse, marcado aqui pelo menos por 6 eventos aqui registrados, um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua fica toda vermelha como sangue, estrelas cadentes na terra, o céu recolheu-se como um pergaminho, os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Veja que toda a criação sofre os efeitos do julgamento divino, da ira de Deus. Assim como Paulo já dizia que a criação gemia aguardando a redenção, não só do homem, mas a redenção de todo o universo. Aqui, a criação sofre, é alvo, é objeto dos efeitos da ação do julgamento divino sobre a terra. E aquelas pessoas, os incrédulos, os ímpios, aqueles impenitentes, aqueles que permaneceram sem arrependimento, que rejeitaram o Cristo Salvador, o Cordeiro que está na sala do trono, eles fogem da presença de Deus. Ao invés de aproveitarem a oportunidade, porque ainda haverá conversões durante o período da tribulação, eu creio que não só de judeus, mas também de gentios, que são os não-judeus, mas ao invés de se voltarem e buscarem o arrependimento e fé, o perdão do Senhor, a paz com Deus, não, permanecem impenitentes, permanecem na incredulidade e preferem dar cabo da própria vida como se fosse possível fugir da presença de Deus. E é esse então o sexto selo. O sétimo selo não está aqui no capítulo 6, ele está lá no capítulo 8, do versículo 1, e na verdade esse sétimo selo, ele é uma abertura, uma introdução à próxima série de julgamentos, né? Que seriam os julgamentos das 7 trombetas. Então, nós verificamos aqui o julgamento dos selos. Eu faço um breve resumo de tudo que ouvimos. Esse julgamento dos selos está inserido no contexto da tribulação, especialmente da grande tribulação, que é um evento futuro, escatológico, ainda não ocorrido. A igreja será arrebatada antes dessa tribulação. A igreja não passará, creio eu, essa é a interpretação que faço, não passará pela tribulação, nem pela grande tribulação, porque a igreja será poupada da ira de Deus, e os judeus se converterão em massa naquele momento, naquele período, naquele evento escatológico da tribulação, e na primeira metade desses 7 anos da tribulação, haverá uma aparente paz mundial, e logo depois, na segunda metade, grande perseguição. E esses julgamentos vêm com morte, com fome, vem também com todas essas doenças, todos esses problemas, toda essa miséria, toda essa dor, esse sofrimento, exatamente porque é caracterizado pelo juízo de Deus, a punição de Deus sobre os incrédulos na terra. Daniel 9, 24 é um texto que eu recomendo que você leia depois, essa referência bíblica. Entendam que tudo que Deus faz, tudo que acontece, tem propósito de Deus. Há pelo menos um propósito de Deus para isso. Então, alguém pode questionar, inclusive entrar em algum tipo de conflito interior, tentando conciliar o amor de Deus com a sua justiça. Como é que esse Deus que é amor pode derramar tanta ira, né? Está tão furioso com a humanidade? Como é que conciliamos esse amor de Deus com esse julgamento
aqui no primeiro momento nós estudamos o julgamento do ser. Mas eu repito, Deus sempre tem um propósito. E Daniel 9:24 mostra que tudo isso vai acontecer, todos os julgamentos. Resumindo aqui Daniel 9:24, para que seja estabelecida a justiça eterna, para que seja dado fim à rebelião e ao pecado, para que ocorra a expiação, o perdão da culpa, e para que se cumpram as profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, com relação ao povo de Deus. Deus está no controle, Ele está assentado no trono, no santuário celestial. Tudo o que acontece no mundo não é por acaso, há um propósito, há propósitos. E Deus sempre tem um plano perfeito em tudo que faz. Então eu vejo ainda aqui, irmãos, que esse derramamento, né, do julgamento divino, ele é também uma ideia, da ideia de que Deus vai abalar, ele vai abalar essa autossuficiência humana. Nós somos filhos de Adão e há uma tendência na natureza humana de ser independente e viver independente de Deus. O homem deseja estar no controle de tudo, mas na verdade estamos vivenciando aí um período de pandemia. A pandemia mostra que o homem não está no controle de todas as coisas, mas é o nosso Deus que é soberano, que governa e reina, que tem rédeas curtas da história. É Ele que controla e governa sobre tudo e sobre todos, o homem não. E o homem tem que sucumbir. E aí começa então a fuga da realidade. As pessoas, quando não têm controle sobre aquilo que está acontecendo, elas começam a negar a realidade, como eu tenho testemunhado, visto com preocupação. Pessoas que negam a verdade que está escancarada à sua frente. Nós passamos aí por esse período de pandemia e fica óbvio que a ciência, que o governo, o Estado é impotente, são totalmente impotentes diante dessa pandemia. Um vírus prostrou o homem na sua arrogância. E o homem não se volta para Deus. Aqueles que colocavam o Estado, o governo num pedestal, aqueles que colocavam a ciência num pedestal, aqueles que adoravam a ciência, que adoravam ao Estado, agora têm que reconhecer que o Estado não é Deus e que há um só Deus verdadeiro. E Ele vai dar cabo a tudo isso que acontece. Nós temos promessas de um futuro glorioso na presença de Deus. E, finalmente, eu creio que esse período de tribulação, inclusive dentro dos julgamentos, no contexto da tribulação, é sim uma oportunidade de conversão. O dia da salvação é o dia de hoje. E talvez tenha alguém que esteja ouvindo, é complexo mesmo estudar os livros proféticos, tem muitas coisas que nós temos limitações. Mas uma coisa é certa, o dia de hoje é o dia de salvação. Nós temos a oportunidade, Deus tem derramado a sua graça salvífica, e tem pessoas que rejeitam esse chamado através do Evangelho, as pessoas rejeitam a Cristo, e talvez continue cultuando o Deus da ciência, cultuando o Deus do governo. As pessoas querem esse assistencialismo, ao invés de buscar a solução no Senhor, no Criador, no Redentor, no Deus Todo-Poderoso. Então fica essa mensagem. Eu penso que esse livro do Apocalipse, de um modo geral, é nesse sentido, que as coisas caminham de mal a pior, é verdade. E haverá um momento que todo esse mal será potencializado, especialmente na grande tribulação. Mas depois nós vamos continuar estudando, a história não termina aqui. Depois da grande tribulação, o Senhor Jesus volta com poder e grande glória e inaugura aqui na terra o reino milenar, um reino, aí sim, um reino perfeito, com o Senhor Jesus assentado no trono, reinando, e reinando com cetro de ferro. Depois nós teremos ainda, mais uma vez, uma rebelião de Satanás, que vai arrebanhar multidões que se submetiam ao Senhor Jesus, mas que não estavam convertidas genuinamente. E aí vem a batalha do Armagedon, a batalha final e a vitória definitiva e estabelecida, então, o juízo final e aí a eternidade. Alguns ressuscitarão para condenação eterna, mas outros, louvado seja Deus por isso, ressuscitarão para viver a eternidade na presença do Senhor.
Que Deus abençoe a todos, que o Senhor nos ilumine. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelas revelações na tua palavra. Todas as guerras, miséria, fome, pobreza, toda a perversidade, crueldade que testemunhamos na humanidade, o Senhor não está sendo pego de surpresa. Nós vemos claramente na tua palavra que o Senhor é soberano, o Senhor é o Rei das nações. O Senhor governa todas as coisas. Nada acontece por acaso. O Senhor tem propósito em tudo. E o Senhor tem plano perfeito. O Senhor é infinitamente, perfeitamente justo, verdadeiro, santo. E a história há de concluir-se com o restabelecimento do reino de Deus. E nós cremos que a Igreja de Cristo, que tem participado, de certa forma, anunciando o Evangelho, pregando as boas novas, chamando as pessoas ao arrependimento, as pessoas à fé em Cristo Jesus, a Igreja também desfrutará da gloriosa presença do Senhor por toda a eternidade. Ó Pai, sustenta o teu povo. As tribulações, as lutas na vida são tantas, mas o Senhor já dizia que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Senhor, acalma o coração do teu filho, da tua filha que está aflito, desesperançado, muito preocupado nos tempos em que vivemos. Tempos de doenças, pandemias, de guerras, de violência, de impunidade, de injustiça. Senhor, sustenta a igreja, sustenta o teu povo e usa-nos com palavras de fé, de vida, de esperança, que sejamos porta-vozes do Senhor para levar esperança, para levar essa palavra de fé. Que o Senhor está no controle, que todo este mal cessará um dia, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, que não haverá mais morte nem miséria, que o futuro é glorioso, o futuro na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação. Muito obrigado porque ela traz conforto à nossa alma e também nos desperta a estarmos comprometidos em evangelizar, em buscar aqueles que estão perdidos, em ganhar almas para a glória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.